Atualização do Bitica. Vamos falar aqui do Bitica, né? Tem alguns pontos muito relevantes que a gente precisa discutir, principalmente nesse movimento aqui do BTC, tá bom? Então a gente vem, né, de uma estrutura de baixa, que foi após a ruptura desta linha de tendência, e desde então a gente tem a nossa LTB até o presente momento de bear market, tá bom? Não é errado falar isso, tá bom? Na verdade, isso é o que está acontecendo agora. A gente não tem essa mesma LTB no mensal, então o único ponto que a gente pode olhar hoje é o semanal e o 2 semanas. Beleza, até aí tudo bem, isso é o básico. O que a gente tem que ver a partir de agora são as estruturas, que são diferentes. Essa estrutura é diferente dessa outra aqui, tá? Quando eu olho para o preço do Bitica em si, eu vejo sim uma bandeira aqui, que a gente discutiu isso aí lá, né, quando o Bitcoin estava antes de ir nos 97, a gente comentou, olha, a gente vai ter que comprar, eles vão ter que comprar, empurrar o preço para cima para aí eles venderem e estopar todo mundo, porque aqui já era o alvo desse bull trap. O preço só estacionou no meio do caminho, que é o que a gente chama de zona de indução, né? É o inducement, é fazer a galera achar que é fundo duplo, que não vai cair, que não vai cair, que não vai cair, fazer eles abrirem long, fazer um falso pivô e jogar a marreta para baixo. Diferente do que aconteceu em todo o bull market, você vai ver que tudo é regido pelo quê? Pelo quê? Pela linha zero do MACD. A gente sempre tem que estar acima num bull market. Então sim, nós estamos num bear market desde que a gente cruzou aqui para baixo, tá bom? Validado ali também por aquele bull trap. Ok, entendemos isso, Samuca. Validado também com uma ruptura de topo sem força, tá? Quando a gente tem uma ruptura de máxima histórica sem força no MACD, nós temos geralmente um movimento enfraquecido. A gente tende a reverter daquele ponto, então. Ok, então quando a gente olha para baixo desse movimento, olhando isoladamente para o MACD, que é um índice de força, tá? Média móvel convergente, divergente, MACD, a gente vê que ele está perdendo força vendedora. Tá? Então eu não vejo, sinceramente, eu não estou dizendo que o preço não vai vir aqui embaixo, pelo contrário, a gente sabe que a estrutura tem que levar o preço aqui no 63, 62, 61. A gente sabe que a expectativa não é o preço fazer o fundo em 60, a gente sabe disso. O primeiro nível de Fibonacci está em 57. Então segue dentro da nossa estrutura. Eu estou bullish, mas eu não estou bullish para um dia, para uma semana. Não, eu estou bullish deste ponto para baixo. Qualquer valor daqui para baixo é compra. Eu comprei agora de tarde 66 mil dólares, 66,100. Já tinha comprado no 65,227. Vou comprar de novo no 63, 62. E se perder os 60, aí eu vou encher a mão lá ele. Tá bom? Porque são minhas zonas de compra. É o meu objetivo de compra. Quer dizer que o preço não possa cair mais? Não, ele até pode ir um pouco além. Eu estou bullish. Eu não acho que a gente vai perder agora esse ponto, mas é um achismo meu, tá bom? Por conta dessa força vendedora aqui que a gente não tem no gráfico semanal. Eu não acho que tem, tá? A gente pode perder, isso não muda o fato que a gente não tem muito força, não tem força para cair. A gente tem que ter uma confluência gráfica e isso a gente não tem. Claro que se tiver algum pivô de baixa ali, a gente vai operar o pivô de baixa, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? O S&P está caindo, o VIX está subindo, sim, isso é relevante, isso tem que empurrar os mercados para baixo, isso vai empurrar os mercados para baixo. Mas não quer dizer que a gente vai cair para 40, 30 mil dólares. Já tem gente falando de 20 mil dólares. Se ir para 20, cara, acabou o mercado. Acabou o mercado se ir para 20. Ah, meu Deus, que medo e guerra. Cara, isso aí é um tweet do Trump e já era. Tá bom? Então, obviamente, formando algum pivô de baixa ali, tá? Formando algum pivô de baixa ali, a gente vai traçar o alvo, tá? Então, no semanal, a gente tem essa estrutura, tá bom? Força de movimento. A gente ainda não tá verde. A gente ainda não tá verde. A gente está caminhando para isso, tá? A gente vai monitorar isso daqui. É um movimento de semanas, não é um movimento de um dia, tá? A coisa começa a ficar interessante quando a gente vem para o gráfico de 5 dias, né? A gente olha para essa estrutura e a gente vê que a gente começa a formar barras verdes aqui no MACD, tá bom? Geralmente quando a gente começa a formar barras verdes é um bom sinal, tá? Aconteceu ali atrás, está acontecendo aqui de novo. Então sim, existe um interesse de compra aqui nessas regiões. Volume, força vendedora também está diminuindo. Isso é totalmente bom pra gente, ok? No gráfico de 3 dias, né, os 5 dias a gente vê que já está bem extremo aqui, né? Fez um pivô de baixa, show de bola, ok? Estamos muito extremo. No gráfico de 3 dias a coisa começa a ficar interessante quando eu olho para o MACD. Por quê?
Porque a gente perdeu o fundo e olha o que aconteceu com o MACD. Cara, isso é força compradora, pessoal. Isso é força compradora. Da última vez que isso aconteceu, que a gente perdeu um fundo, tá? Entenda, fundo 2, 80 mil dólares. Beleza, olha aqui o MACD onde é que estava, o MACD estava aqui em cima. Show? A gente perde o fundo, o MACD perde junto. Só que olha como a gente já voltou acima. Olha como a gente tem força compradora nessas regiões. Olha esse trap. Qual que é um alvo de um trap de fundo? Qual que é o alvo de um trap? Cara, isso aqui é o início de uma força compradora, pessoal. Olha esse trap aqui, olha como é que ele não tem força para continuar o movimento. Olha, a gente caiu de 80 para 60. E olha aqui como é que a gente começa a ganhar força compradora, cara. Isso aqui é força compradora, pessoal. A última vez que aconteceu esse trap foi aqui, ó. Quando a gente formou o fundo ali dos 35 mil dólares, a gente perdeu o fundo, foi para os 18. Aí a gente perde esse fundo aqui, volta acima dentro da consolidação. Isso impediu o mercado de cair? Não. Ele bateu 18, 17, foi para os 25 e ainda foi para os 15. Mas a força compradora começou a agir do momento que eu fiz esse trap. Aqui atrás, e é o mesmo trap que a gente vê aqui no gráfico de 3 dias. Cara, isso é força compradora, pessoal. Isso é força compradora. Você querendo ou não, a força compradora ela começa a agir. Não, Samuca, eu vou esperar os 30 mil dólares, 20 mil dólares, porque a gente vai lá. Tem pessoas afirmando isso. Cara, a gente não sabe se vai lá. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa aponta o quê? Pô, bateu o nível de sobrevenda? Vamos comprar. Bateu alvo de movimento? Vamos comprar. Pullback no topo de ciclo anterior? Vamos comprar. Zona de suporte? Vamos comprar. Alvo de movimento? Vamos comprar. Média de 200? Vamos comprar. Consolidações que parecem uma acumulação? Cara, vamos comprar. Se parece uma acumulação, a pessoa confunde o sentimento de estar bullish com o preço subir em uma hora. Não é isso, pessoal. Tem muita gente falando que esse movimento aqui, ele é exatamente idêntico ao daqui. Não é, pessoal. Não é, porque presta atenção em quantos pavis de venda a gente tinha aqui. Olha os pavis de venda que a gente tinha aqui. Olha essa movimentação, olha como a gente cai e a gente já sobe. Não, cara, aqui a gente caiu, formou barras compradoras aqui, ó, barras compradoras, acumulou. Aí sim, a gente veio aqui em cima e agora a gente tá com um pivôzinho de baixo. Cara, a gente antes de perder a linha de tendência, a gente estruturou. Então pra mim aqui, ó, a gente vai vir nesse pivô de baixo. Isso aqui já é esperado há muito tempo, cara. Cara, muito tempo. Tanto que a gente shortou no 75, tá bom? Só que daqui pra baixo não tem como, pessoal. Se vier aqui no 63 pra baixo, é compra. É ali que eu tô esperando pra comprar um pouco mais. 63, 62 mil dólares. É ali que eu quero comprar. E eventualmente, se perder os 60, eu quero comprar muito mais. Não confunda o sentimento de estar bullish, porque agora o seu objetivo é o longo prazo. O seu objetivo não é o gráfico de 5 minutos. O seu objetivo não é o gráfico de 1 minuto. O seu objetivo é o gráfico semanal. Então isso são várias semanas. O preço vai lateralizar, né? Muito provavelmente vai lá nos 57. Isso não muda o fato de estar bullish. Isso não muda o fato de a gente ter ótimas zonas de compras. Já estamos muito extremo, pessoal. Tem muitos pontos que estão acontecendo agora que não aconteceram no ciclo passado. E tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração, pessoal. Ah, mas isso aqui é uma bandeira. Cara, tomara pra você que seja bandeira. Eu tô comprando no spot. Eu estou comprando no spot e tomara que vocês façam boas vendas, porque aqui eu só consigo enxergar a zona de suporte. Por isso que essa estrutura aqui tende a ser uma estrutura de acumulação. Tanto que no gráfico semanal a gente vê, né, que o RSI já está bem extremo. Se a gente perde esses fundos aqui e o RSI fica acima, isso vai ser uma divergência bullish, pessoal. Divergência bullish. E você vai vender em divergência bullish? Toma cuidado. Toma cuidado. Tá bom? Toma cuidado, tomara que vocês estejam certos. Cara, tomara, spot eu tô comprando, eu tô muito eufórico com compras aqui nessa região, tá bom? Não muda o fato que a gente perdeu a linha de tendência, é verdade. Vamos ver o direcionamento que vai acontecer a partir de agora, tá bom? Volume de venda tem volume de venda sim, tá bom? Mas a gente tem que entender que a gente tá indo pro 63, 62, esse é o alvo. Ao chegar ali, a gente vai ver como que vai se portar, tá bom? Como vai se portar.
tá certo? Gráfico de 1 hora, a gente vê esse volume, olha como é que a gente tem aqui barrinhas verdes sendo formadas, olha o 15 minutos como é que já está mais de lado, olha que volume de compra já sucedendo o volume de venda. Tá bom? Eu não vejo essa queda abrupta que muita gente está falando, não, eu não vejo, mas isso aqui é uma bandeira, vai desabar, o dia tá vermelho, pessoal. O dia tá vermelho, a gente tinha visto aquele pivô de baixa ali, principalmente nesse 3 dias aqui, ó. Tá bom? É esse pivôzinho de baixa que tá como alvo no reteste. Se você pega esse movimento aqui, a gente já tinha perdido o último fundo. Cara, a gente nem perdeu o último fundo ainda, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O último fundo a gente tá no pavio agora. A queda que a gente teve antes, a gente não perdeu o fundo. Por isso que eu não acho que isso aqui é uma estrutura que vai levar a gente para baixo. Por quê? Porque é diferente. Se esse topinho que a gente teve aqui, ele validasse direto a perda do fundo, aí beleza. Mas não foi. Olha, o fundo tá aqui. A gente foi lá em cima, fomos lá em cima, voltamos, estruturamos antes de voltar, e aí agora a gente está interagindo. Cara, isso aqui não é o mesmo movimento. Se o topo desse origem à perda do fundo diário, pô, beleza, a gente ia embora, bandeira. Mas não foi isso que aconteceu, não foi. Então a gente estruturou aqui no meio do caminho, a gente ainda ficou dentro do mesmo padrão, dentro do mesmo range. Eu não posso olhar para isso como uma bandeira, como uma tendência, sendo que eu parei antes do fundo. Tá entendendo? Tem um contexto por trás. Por isso que eu não acho que esse rompimento aqui é algo que vai impulsionar o preço a pontos muito extremos, como muitos estão falando, mas apenas ir no nosso alvo de objetivo, 63 até os 60. É o nosso objetivo, é aqui, é o alvo do pivô, é o alvo do 3 dias. É isso que eu enxergo que está acontecendo agora. 62.500 até os 62. Esse é o alvo, até os 60, perdão, até os 60. Esse é o alvo, pessoal. Não tem alvo para baixo ainda. Pode ser que tenha futuramente, pode ser, mas não tem ainda. E tem um detalhe muito importante no gráfico diário que aconteceu no ciclo passado, tá bom? Acho que até no gráfico de 3 dias a gente tem isso, tá? Quando a gente pega o MACD, o próprio MACD, a gente tem dois movimentos no MACD no bear market. Topo histórico, queda, volta aqui na linha zero e uma queda, perdendo o fundo aqui de 3 dias sem continuação. É um movimento de volta para perder o fundo sem continuação, validando o fundo de bear. Quando a gente vem para cá, a gente tem o mesmo movimento, com a diferença que foi um movimento mais curto. Então a gente tem o topo, a gente cai, faz esse pullback, perde a mínima e ó, já volta acima. Cara, isso aqui é uma força compradora, pessoal. Isso é uma força compradora acontecendo diante dos nossos olhos. Só falta uma consolidação agora. Eu não acredito que esse movimento é uma bandeira, porque não tem lógica isso ser uma bandeira, tá? Não tem lógica. Quem tá shortando aqui tá shortando zona de suporte, tá shortando suporte, tá bom? Topo de ciclo anterior, pullback cíclico, zona aqui de interesse, ó, isso aqui tudo é zona de negociação. Cara, como que shorta a zona de negociação, cara? Não tem como, sobrevenda semanal, MACD claramente com força compradora. Olha o volume no gráfico de 3 dias. Olha o volume no gráfico de 3 dias. Cara, a gente não vê esse volume há muito tempo. Então é uma zona de interesse institucional, pessoal. Interesse institucional. Toma cuidado. Já falei isso aqui e eu repito. Eu não acho que o fundo é 60. Para mim a gente vai beliscar os 57. Tá bom? 57, 56, a gente vai ter que validar essa estrutura, mas isso não quer dizer que vai ser agora. A gente deve ter a maior probabilidade de ficar de lado aí por um tempo. E lá na frente, quando o mercado for de fato subir, a gente vai perder o fundo antes de subir. Tá bom? Porque o mercado vai estopar quem tá long. Isso é óbvio, isso sempre aconteceu na história. Tá? Então não mudo o meu posicionamento quanto a isso. Posicionamento esse que lá desde acima dos 100 a gente já fala de queda. Para mim é zona de compra indiscutível. O contexto não é o mesmo daqui, tá bom? A gente não tem esse vazio que teve ali. Aqui a gente tinha um pivô de baixa no mensal. Aqui não tem. O alvo de pivô foi atingido. Pontos de suporte. Até a retração de fibra tá aqui colado. Cara, eu não vejo vendas daqui. E tem gente vendendo aí. A gente vendeu lá nos 106, 103, 97, 95. A gente vendeu lá em cima. Aqui... Cara, aqui é maluquice. As mesmas pessoas que estavam todas eufóricas comprando aqui são as mesmas que estão vendendo aqui. É impressionante. Para alguém vender, alguém tem que comprar. Agora, lembre-se que o VIX também está subindo, tá bom? Historicamente, um ótimo ponto de compra é quando o semanal fecha acima de 45, tá? Então a gente não está muito distante, tá bom?
Não estamos muito distantes. Não estamos distantes desse fundo. Não estamos distantes. Pode acontecer de ter um pânico. É verdade. Não estamos distantes desse fundo. Toma cuidado. Toma cuidado. S&P 500. Não estamos distantes do primeiro nível de correção. Não estamos distantes do primeiro nível de correção. Não estamos distantes do primeiro nível de correção. Então, agora que caiu, que as pessoas estão olhando pro bear market, pô, trader de bull market, cara, não tem credibilidade. Tamo junto. Se inscreve aqui, pessoal. Tamo junto.